Vamos falar sobre a crença que é capaz de arruinar com todos os seus esforços e que, na minha opinião, ela é a crença que mais bloqueia as pessoas de viverem a vida dos sonhos, a vida que tanto quer. Esta é a crença na escassez. E eu acredito que seja a crença da grande maioria das pessoas, inclusive das pessoas que têm muito dinheiro. Por quê? A crença na escassez é aquela crença que te faz pensar que não é possível você ter tudo o que você quer. Então, a pessoa que é muito bem-sucedida financeiramente, às vezes tem dificuldade de ter um relacionamento amoroso feliz. Às vezes a pessoa que tem um relacionamento amoroso muito feliz, ela tem dificuldade de conquistar uma vida saudável, de manter a sua saúde sempre em dia e assim por diante. É a crença de que é impossível você ter tudo ao mesmo tempo. E eu vou te falar a verdade que eu já pensei muito a respeito dessa crença e eu não sei se ela vem lá de trás, desde que a gente é criança, porque a criança ela tem muito isso, né? A criança ela não é escassa em momento nenhum. A criança não é escassa e ela acredita que para ela pode ter tudo, nem é que ela pode ter. A criança acredita que ela tem tudo o tempo todo. Então, se dependendo da idade, né? Se ela sai e brinca com o brinquedo de algum amigo, de alguém que viu num parque, ela não diferencia se aquilo ali é dela, se não é, se ela vai levar para casa, se não vai. Ela vive ali, aquele momento. Então, para ela tem aquele brinquedo, certo? O meu filho, ele tem até o hábito de falar assim, ele viu algum brinquedo no parque, ele fala que é dele. Fala, meu brinquedo. Então, assim, não sabe diferenciar o que é dele e o que não é. E uma outra coisa que eu observo muito nele, eu sempre faço com ele assim, para ele ir criando o hábito de tomar algumas decisões, eu pergunto assim, por exemplo, eu vou oferecer uma laranja ou uma maçã, eu pergunto qual você quer. E todas as vezes ele responde as duas. Tudo, para tudo que eu vou perguntar alguma coisa, só se ele não gostar de algumas das opções, seja de brinquedo, de comida, ele sempre me responde as duas opções, as duas coisas. E aí eu não sei se isso vem lá desde a infância, né? Que a gente é acostumado que não, você não pode ter tudo o tempo todo. Você precisa escolher entre uma coisa e outra. Você quer isso ou aquilo, decida. Você não pode ter as duas coisas. Independente de onde, em qual momento da vida que a gente foi captando essa crença tão forte na escassez, o negócio aqui a gente absorve e a gente aí cresce, né? Viramos adultos acreditando que ainda assim não é possível ter tudo. Que se você for muito bem em uma área, logicamente você não será em outra. Eu lembro de uma frase que minha mãe me falou uma vez, eu era criança, e criança ali, acho que já uma pré-adolescente, lá em casa tinha um hábito assim, todo fogão que tinha na minha casa, no meu período assim, né, nós passamos por 3 fogões, desde que eu era criança até quando eu saí da minha casa para fazer faculdade. Então eu lembro que foram 3 fogões. E nos 3, o forno não era bom. O forno dos 3 fogões não era bom. Aí eu virei, não, isso já no segundo, porque lá atrás eu era pré-adolescente assim. Eu virei pra minha mãe e falei assim: nossa mãe, mas a senhora não tem sorte com forno de fogão, hein? Assim, criança inocente, né? Fala as coisas assim, chutado mesmo, né? Nem pensando assim se vai ofender. A senhora não tem sorte mesmo com fogão. Aí ela virou pra mim e falou assim: eu não tenho sorte no fogão, mas é porque eu tenho muita sorte no amor. Então é isso, sabe? Assim, tá tudo bem, eu não tenho sorte nisso, mas isso aqui pra mim, esse lado aqui não tá bem resolvido, mas esse outro está. Então, quando eu comecei a analisar essa crença na escassez, me veio muito forte essa lembrança da minha mãe dizendo a respeito do forno do fogão, né? Tá tudo bem, assim, não tenho sorte no forno do fogão, mas eu tenho muita sorte no amor. E é muito comum as pessoas fazerem essa comparação assim, sorte no jogo, azar no amor.
né? O jogo, o que que o jogo é? O jogo é o dinheiro, é o financeiro. Então, sorte no jogo, sorte financeiramente no dinheiro, azar no amor. Então, relacionamento vai pro beleléu, né? Não dá certo. A gente tem esses ditadozinhos, né, que ficam ali rodando na mente da gente, mesmo se você não parar para analisar. Ah, então sorte no jogo, azar no amor, é isso, né? Que significa? Porque sorte no dinheiro, né? No jogo é o dinheiro. Então, tô dizendo ali que o amor não vai tão bem. Mesmo se você não tiver essa consciência, não trouxer a consciência para isso que você diz ali, vez ou outra, ou que escuta, o seu inconsciente sabe. A gente recebe essas informações o tempo inteiro e vivencia isso. A gente, de fato, faz com que algo vire verdade, vire de tanto ser falado e não compreendido e a gente só ir recebendo, aquilo ali vira como uma verdade, vira uma crença forte. Tem uma outra coisa que eu noto muito, às vezes a gente acaba falando assim, ah, mas isso aqui já tá bom. Não, isso aqui já está bom. Ah, tá bom do jeito que tá. Mas se pode melhorar? Por que tá bom do jeito que tá, né? Eu ouvi uma vez um rapaz em um vídeo aqui do YouTube, um podcast, se eu não me engano, ele contou assim que ele trabalhava de CLT e tinha um salário de 50 mil reais, mas o que ele fazia assim não era legal, ele não estava feliz com o que ele fazia na empresa. Aí ele decidiu largar tudo e foi empreender. Gente, na época eu pensei assim, falei, nossa senhora, mas que coragem, né, desse rapaz, assim, abandonar tudo, ganhando 50 mil reais por mês, sempre caindo ali na conta, né, impreterivelmente na data, caindo na conta, abandonar um salário de 50 mil reais. Aí na época não, isso não faz muito tempo, no dia, eu pensei assim, falei assim, olha, graças a Deus que eu não tive um trabalho de CLT tão bem remunerado assim, porque eu, de verdade, eu não sei te dizer se eu teria coragem de abandonar. Por isso, essa crença na escassez, essa crença de que não, 50 mil, tá bom, não preciso de mais do que isso. Não tô falando que 50 mil tá ruim, é óbvio, 50 mil reais por mês é perfeito, né, gente? Não vamos falar perfeito porque cada um tem sua régua, mas é ótimo, inegavelmente, independente de quanto uma pessoa ganha, 50 mil reais é um valor considerável. Tem muito envolvido isso, essa crença na escassez, porque você fazer algo que você não gosta, independente do valor que você vai ser remunerado, não está bom, né? Tem outras coisas ali que você precisa de satisfazer, não é só o financeiro, tem toda a questão, né, satisfatória por trás de uma profissão, de um trabalho. Inclusive, no meu caso, que não era 50 mil reais por mês, quando eu saí do CLT, foi muito por isso, essa insatisfação profissional de não encontrar um propósito ali no que eu fazia. Mas o que eu quero que você tenha em mente, que você comece a analisar em você, aí no seu dia a dia, quais são as coisas que você não está se permitindo porque, já tá bom, essa aqui já tá bom. E quais são as quais são as áreas da sua vida que está muito bem resolvido? Quais são as áreas? Porque às vezes você tem uma crença ali atrás que se está muito bem no relacionamento, então tá tudo bem ser compensado na saúde não estar tão legal assim, ou no dinheiro não estar tão legal assim. Se a saúde está perfeita, então tá tudo bem ser compensado em uma outra área da vida e em tudo mais com relacionamento da mesma forma. Quais são as áreas de ganho aí da sua vida? Cada pessoa vai ser diferente, né? Cada um tem o seu momento de vida aí, cada um tem as suas crenças pessoais, né? Que faz com que esteja muito melhor em uma área do que em outra, porque naquela área que está muito melhor você não tem crenças fortes limitantes, mas na área que não está boa, que não está tão bem, você possui muitas crenças fortes, limitantes a respeito daquilo. Faz essa análise aí, você com você,
e veja quais são as áreas de ganho para você entender se na área de dor você está tentando fazer uma compensação. Porque a crença na escassez, ela de verdade, ela derruba todos os seus resultados. Ela derruba porque ela não vai fazer você se sentir completo em todas as áreas da sua vida, nunca. Eu não tô falando aqui, gente, não tô falando assim, não, a sua vida tem que ser perfeita em todas as áreas. Não tô falando de perfeição, eu estou falando de satisfação, de felicidade. É isso que a gente corre atrás. E se você hoje acreditar assim, não, eu realmente não acho que é possível uma pessoa ser feliz em todas as áreas. É porque a sua crença na escassez, ela é extremamente forte. E você precisa, assim, para ontem, olhar isso muito de perto. Precisa olhar muito de perto, porque enquanto você não reverter essa situação, você não vai nem se dar a oportunidade de ter uma realização profunda na sua vida, né? Você veio aqui, você tem os seus direitos de nascença, são direitos divinos de existência, certo? Você ser feliz no amor, no relacionamento, com sua família, com seus amigos, ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, viver com propósito, fazer o que ama e ajudar naturalmente as pessoas, se ajudar e ajudar as outras pessoas. E ter uma saúde forte, uma saúde inabalável, uma saúde que você consegue ter uma boa qualidade de vida, você consegue envelhecer com decência, envelhecer bem. Isso é direito divino. Se você entender que está tudo bem não ser bom em uma área, tá errado. É uma crença muito forte na escassez. E se você entender que não, tem que ficar tudo bem mesmo, eu vim aqui para eu viver uma vida prazerosa, né? Eu sou um ser divino, eu vim aqui para isso. E você não vive isso, então a gente tem que buscar com mais profundidade. A gente tem que buscar qual que é o ganho que essa crença na escassez aí, ela está me trazendo. Porque essa compensação de uma área com a outra, ela às vezes está se permitindo aceitar e vivenciar a sua área de ganho, a sua área que está sendo boa, sem se culpar, desfrutar. Às vezes, por exemplo, a sua área financeira está ok, mas no relacionamento não dá certo, sempre começa algo e termina, o que muitos falam do dedo podre. Então, você às vezes, por se permitir vivenciar a sua área amorosa muito ruim, muito mal, você então está se sentindo merecedor de vivenciar uma área na sua área financeira com ganhos, sua área financeira bem, sabe? Você, às vezes, tendo perda de um lado, você está se sentindo merecedor de ter ganho do outro. Só que não pode ser assim. A gente não pode pensar em ganhar de um lado só porque está perdendo do outro. E eu quero trazer para você um exercício que é muito poderoso para trabalhar isso. É um exercício que é um antídoto. Quando a gente já tem algo sério ali na gente, né? A gente precisa de um antídoto. Se você tem uma picada de cobra, de escorpião, não adianta você tomar uma vacina, né? Assim, vou vacinar como prevenção. Não, aí você tem que tomar um antídoto, que é um remédio para tratar direto ali naquele problema que surgiu naquela hora, né? Se você tem a crença na escassez, você não vai fazer nada preventivo, você vai fazer remediativo, né? Para remediar, você precisa de um antídoto. E qual que é esse antídoto? Para quebrar a crença na escassez, você vai fazer uma afirmação diariamente. Várias vezes ao dia, você vai pegar um papel, vai anotar essa afirmação e vai colar ela no espelho do seu banheiro para você acordar e a primeira coisa que você vê vai ser essa afirmação. Você vai anotar ela no seu celular, quando estiver no serviço, não tem pio livre, você vai pegar e vai ler essa afirmação. De noite, da mesma forma. E não só de manhã, de tarde, de noite. Várias vezes ao dia, você vai pegar e você vai ler essa afirmação.
de Emily Coué, que é o seguinte: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou indo cada vez melhor e melhor em todos os sentidos. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou indo cada vez melhor e melhor em todos os sentidos. Essa é uma afirmação de crescente em você, é uma afirmação crescente de tudo aquilo que você precisa. Percebe que ela não está dizendo assim, todos os dias eu fico cada vez mais rica, todos os dias eu fico cada vez mais saudável, todos os dias eu fico cada vez mais com relacionamentos mais harmoniosos, todos os dias eu fico cada vez mais bonita, todos os dias eu fico cada vez mais, sei lá, o que você quiser. Não, ela não especifica. É uma afirmação sem resistência, só que ela é de uma elevação contínua. Essa afirmação, ela te faz crer que você merece sempre ter tudo do bom e do melhor, cada vez mais, sem te gerar resistência. Então, ela, aos poucos, vai conseguir trabalhar em você essa crença na escassez. Certo, gente? Faça essa afirmação aí que eu te passei, porque ela é um antídoto para trabalhar este problema tão grande, para quebrar essa crença aí, para que a gente, possa realmente viver o que a gente veio para viver aqui, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo e um beijão, amo muito você e até mais!